Shalom, bom dia, meus amados e queridos irmãos, que a graça, a paz, a comunhão do nosso Deus seja na tua vida, na tua casa, na tua família, que a sua boca se encha de louvor no início dessa semana, louvando a Deus pelos seus feitos, pela sua bondade, pela sua misericórdia para conosco. Diz assim o Salmo 135, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assisti na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira o vento dos seus tesouros. O que feriu os primogênitos do Egito, desde o homem até os animais. O que enviou sinais e prodígio no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. O que feriu muitas nações e matou poderosos reis. A Sião, o rei de Amor, a Sion, rei de Amor, dos amorreus, e a Gog, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, a tua misericórdia, ó Senhor, de geração a geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obras de mão de homem. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhante a ele se tornem os que o fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Irmãos, esse salmo nós somos convidados, Salmo 135, nos convida a louvar a Deus pela sua obra, pela sua criação e pelos seus feitos, pelos seus atributos, né? Pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua grandeza. Tudo que o Senhor quis, fez no céu, na terra e nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Então, quem é Deus? Quem é Senhor? Então, nós possamos louvar, bendizer e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Quem é Deus? Aquele que criou todas as coisas. Então, ele nos diz, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assisti na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque isso é agradável. Nós somos convidados a louvar a Deus, mas primeiro nós precisamos conhecer, reconhecer a sua soberania, reconhecer sua grandeza, seu poder e seu senhorio. Nós precisamos reconhecer isso. Nós somos convidados não somente a louvar a Deus, mas primeiramente nós precisamos reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, seu poder e o seu senhorio. Quando conhecemos e reconhecemos e eliminamos qualquer tipo de idolatria da nossa vida. É muito importante nós entendermos uma coisa. Idolatria não é somente você idolatrar alguma coisa, uma estátua ou coisa parecida. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida.
Tem pessoas que idolatram seu carro, tem pessoas que idolatram seus filhos, tem pessoas que idolatram seus netos, tem pessoas que idolatram sua esposa, seus esposos, suas amizades, qualquer coisa que vai a seu namorado, viu? Qualquer coisa que está acima de Deus na nossa vida é idolatria. E podemos então desfrutar dos privilégios de termos sido escolhidos por Deus. Então nós devemos louvar, adorar a Deus acima de qualquer coisa, acima do namorado, acima do carro, acima dos filhos, acima dos netos. Todo aquele que vive em comunhão com Ele identifica-se em todas as obras da criação, inclusive na nossa própria vida. Nós vamos ter sempre o nosso coração grato. Então, todo aquele que tem comunhão com Ele, que anda com Ele, o identifica em todas as obras da criação, inclusive na nossa própria vida. O Senhor julgará o seu povo. O Senhor vai julgar o povo, a gente sabe disso no verso 14. Diz assim para nós: pois o Senhor julgará o povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Então, o relacionamento do Senhor de Hashem com o seu povo está fundamentado primeiro na justiça, depois no amor. Então, nós vamos ver que ele vai julgar o povo. Ele julga o povo com justiça, com equidade, mas ele primeiramente julga o seu povo que está profundamente envolvido com ele, servindo ao Senhor. Nós vamos passar pela justiça de Deus, todos nós passamos. Então, o relacionamento do Senhor com o seu povo está fundamentado, primeiramente, na justiça dele, depois no amor, por exemplo. Ele mostra o seu amor quando livrou o seu povo da escravidão do Egito. Aqui ele está revelando o seu amor para com o seu povo. Ele mostrou o seu amor quando livrou o seu povo da escravidão do Egito, mas mostrou também a sua justiça ao permitir que fossem derrotados em batalhas quando eles estavam em desobediência. Então, esse salmo deixa bem claro para nós o amor de Deus no livramento que ele deu ao seu povo, tirando o seu povo da escravidão do Egito, mas mostrou também sua justiça ao permitir que fossem derrotados em batalhas quando eles estavam em desobediência a Deus. Portanto, querido, pertencer ao Deus Todo-Poderoso significa estar sobre o seu governo. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós o servimos a Deus, é muito importante nós pertencermos a Deus, ao Todo-Poderoso, mas isso significa estar sobre o seu governo. Então, nós vamos experimentar não só o amor de Deus, mas também a justiça de Deus. Estarmos de uma forma consciente de que Ele agirá conosco segundo o seu caráter, segundo a sua natureza. Então, nós vamos ver, nós muitas vezes queremos servir a Deus, sim, mas somente receber o amor, o zelo, o cuidado, a bondade, a fidelidade dEle, o poder dEle nos curando, nos libertando, nos restaurando, mas não queremos experimentar a justiça de Deus. Do versículo 19 até o versículo 20, diz assim para nós: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Então, todos nós temos que bendizer ao Senhor, pelos seus feitos, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua grandeza. Todos nós que pertencemos ao Todo-Poderoso devemos estar debaixo do seu governo, consciente de que ele vai manifestar para conosco, segundo o seu caráter, segundo a sua natureza. Ele vai nos guardar, ele vai demonstrar seu amor, ele vai zelar de nós, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai prover, mas ele também vai agir com justiça. Então, o salmista convoca todos a adorar ao Senhor. Os da casa de os israelitas, os da casa de Israel, simboliza a casa de Arão, que simboliza os sacerdotes.
e a casa de Arão, do sacerdote, e da casa de Levi, que é a sua herança perpétua. Então, ele nos convida não somente os sacerdotes, os levitas, a adorar a Deus, mas a todos aqueles que pertencem a Deus Todo-Poderoso. Toda a casa de Israel deve louvar o Senhor, os sacerdotes, os levitas, e depois nós vamos ver que o amor dele é extensivo também a nós que somos gentios, mas fomos comprados pelo poder do sangue do Mashiach. Todos nós que servimos ao Senhor devemos louvar e adorar o Senhor pelos seus feitos. Fomos separados para o Senhor para servir a Deus em toda nossa maneira de ser, para podermos receber dele uma herança perpétua. Hoje nós, por meio de Yeshua, somos incluídos ao seu povo e o nosso louvor deve ser agradável a ele. O que é louvor, querido? É uma vida de louvor e gratidão a Deus. É uma vida de retidão, temor, obediência à sua palavra. Então, o louvor não é somente quando nós vamos na casa do Senhor e lá na hora do louvor, da adoração, nós levantamos as nossas mãos, o adoramos, isso é muito bom, isso é agradável a Deus, mas nós devemos louvar com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver, a nossa maneira, nossa posição, a nossa vida deve louvar a Deus. Com tudo que nós fazemos, com tudo que somos, nossa maneira de ser, de falar, de agir, de pensar, deve louvar a Deus. Medite nesse salmo, leia o Salmo 135 novamente. Deus é louvado pela sua bondade, mas não somente por ela, pela sua justiça. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Fiquem no Shalom de Deus. Tenham uma semana de muita paz, de muita bênção, de muita vitória. Bendito você seja na tua saída, bendito seja a tua entrada. Que o Deus Todo-Poderoso te guarde, te livre de todo perigo. E até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Fiquem no Shalom de Deus.